Amém? Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos que estão em casa. Que Deus abençoe seu lar. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 7, no versículo 11. Fala sobre o filho da viúva de Naim. Amém? Fala assim: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-o, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Amém? Jesus, ele estava indo em direção a uma cidade, e quando ele chegou à porta daquela cidade, ele viu ali uma viúva conduzindo seu filho. E a gente sabe que da história que naquela época viúvas que não tivessem maridos, mulheres que não tivessem maridos ou filhos, não teria esperança nenhuma, não teria quem a sustentasse, não teria quem a guardasse, quem a protegesse, né? E ali aquela mulher não tinha esperança nenhuma mais. Ela tinha perdido o marido e agora ela tinha perdido o seu único filho. E Jesus ali, ele olhou para aquela circunstância, ele se moveu de compaixão por aquela mulher e disse: não chores. Quantos de nós muitas vezes estamos nessa mesma circunstância? Não temos mais uma esperança, não temos mais para onde ir, nem como conduzir a nossa vida. A gente se encontra numa situação que não conseguimos mais tomar um rumo para as nossas vidas. Mas Jesus, ele chegou e disse: não chores, não lamente, confie, né? E aí ele continua dizendo: e chegando-se tocou a estife, e os que o levaram pararam, e disse ao mancebo: a ti te digo, levanta-te. O que fez Jesus gerar esse milagre na vida dessa mulher? A compaixão que ele teve por ela. O que vai fazer gerar o milagre de Deus na minha e na tua vida nessa noite? É nós gerar no coração do Senhor compaixão por nós. Ele olhou para aquela mulher e ele viu nela algo que ela não tinha mais o que fazer. Ela não tinha mais aonde correr. E que nessa noite nós estamos no lugar certo. Hoje é um dia frio, com um vento que está cortando a gente, parece pelo meio. Mas nós escolhemos estar na presença do Senhor. E isso vai fazer a diferença para o milagre meu e seu nessa noite acontecer. Porque você escolheu estar na presença de Deus. Como essa mulher, ela estava na presença do próprio Deus, ela não precisou pedir. Deus olhou para ela, Jesus olhou para ela e viu qual era a necessidade que ela tinha. E o Senhor conhece a minha e a tua necessidade nessa noite. Ele sabe o que você precisa. Entrega para Ele, confia nele, e o Senhor vai fazer nessa noite. Que nós possamos mover o coração do Senhor nessa noite, com a nossa adoração, com as nossas palavras de gratidão e com o nosso coração quebrantado e contrito aqui nessa noite. Porque eu não acredito que você saiu da tua casa e veio a este lugar em meio a esse tempo tão gelado para não tocar o coração do Senhor de modo diferente. Que nós possamos mover, Senhor, o teu coração nessa noite com a nossa adoração, Senhor. Ouve, Senhor, o nosso coração nessa noite, ó Pai. Entra, Senhor Jesus. Toca, Senhor, nessa noite os corações, Senhor, como Tu tocou, Senhor, sobre esse mancebo, Senhor, sobre esse jovem, e trouxe um milagre sobre a vida dele. Que nessa noite o Senhor Jesus possa gerar um milagre sobre as nossas vidas aqui nesse lugar, e que nós possamos tocar o Teu coração, Senhor,
com a nossa adoração nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, manifesta em nós o Teu querer, Senhor Jesus, o Teu efetuar, ó Pai. Nós queremos entronizar louvores, Senhor, a Ti, por quem Tu és, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que faz o milagre acontecer, aquele que é e vai ser sempre, que não muda, imutável. Deus, em nome de Jesus, é em Ti, Senhor, que nós colocamos, Senhor, a nossa esperança. Em Ti nós colocamos o nosso coração. E é em Ti, Senhor, que nós, Senhor, nos derramamos nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias, bendito seja Teu nome, Pai. Queremos Te ouvir, queremos Te ver. Queremos tocar a Tua face, Senhor, nesta noite. Venha falar conosco, Senhor. Vem encher, Pai, este lugar, Pai, com Teu fogo, com o Espírito Santo, Pai, agindo e atuando em vidas, ó Deus. No monte de Sião, eu Te adoro. Ó meu amado, eu Te adoro. Em meio à Tua glória, venha escrever em meu coração palavras de vida e uma nova aliança. Marque em mim e muda meu coração. Quero ser o instrumento do Teu amor. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor. Eu quero ser, Te darei toda a glória, Te darei toda a glória. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor. Te darei toda a glória, Te darei toda a glória. Enche-me, Senhor, enche-me, Jesus, enche-me, Senhor. Eu quero ser, Te darei toda a glória, Te darei toda a glória. Vamos declarar assim, ó Pai. A Tua face queremos ver, Tua presença queremos ter, Tua face queremos ver, Tua presença queremos ter. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. A Tua
Queremos ver tua presença, queremos ter a tua face, queremos ver tua presença, queremos ter e não ver, amado Rei, então vem, amado Rei, então vem, amado Rei, então vem, amado Rei, vem beija-me com tua glória, vem beija-me com tua glória, vem beija-me com tua glória, vem beija-me com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir, até me consumir, até me consumir, até me consumir. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Eu sei que os teus olhos sempre
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso ter Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluias, papai, obrigado, Senhor. Bendizemos, Pai, o teu santo nome, Jesus. Te agradecemos, Pai. Amém. Pode tomar teu assento.
Graça e a paz aos irmãos corajosos nessa noite e aos irmãos corajosos que também estão do outro lado. Aleluias, sejam bem-vindos todos. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa noite. O livro de João, abra comigo. João, capítulo de número 17. Eu tenho falado por um bom tempo sobre oração, sobre a oração que Deus não responde, a oração esta que muitas vezes fizemos que ela é egocêntrica, uma oração que ela tem apenas você ou eu como beneficiário. Mas Jesus, na noite em que ele foi traído, na noite que ele partiu o pão, quando ele estava prestes a ser preso, Jesus ora por si mesmo, ora pelos discípulos. Ele orou por cada um de nós, sem mesmo antes de nós o conhecermos, ele já estava orando e intercedendo por mim e pela sua vida. Amém? Versículo de número 1 fala assim: tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos para os céus e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que a vida eterna deste a todos eles. Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, a quem o enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra em que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Porque eu manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Eram teus, mas os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me destes provém de ti, pois dei a palavra que tu me destes, e eles a receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu oro, algumas versões está escrito assim: eu rogo, eu intercedo por eles, não oro pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles são teus. Mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permaneceram no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guardai-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um assim como nós o somos. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Te agradecemos, ó Pai, nesta noite, porque antes mesmo de te conhecer, teu Filho Jesus já orava por nós, intercedendo por nós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós, Pai, nesta mensagem a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, e que em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, que haja diferença no nosso jeito de pensar, de agir,
Clamamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que o Senhor venha moldar e lapidar a cada um de nós na maneira como Tu queres, na forma, no tamanho como Tu queres, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha atuar em nós, operando o querer e o efetuar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olhe para cá. Muitas vezes você vai ver orações na Bíblia que foram respondidas de maneiras fantásticas, outras sobrenaturais, outras milagrosas. Mas Jesus aqui, pela primeira vez que a Bíblia menciona que ele orava por si mesmo, orando para que Deus o glorificasse, para que o Pai derramasse sobre ele glória, como era desde o princípio. Eu quero trazer para você nessa noite o entendimento de que a oração, ela é o primeiro ato de relacionamento para com Deus. Você não sai na rua, encontra alguém na rua que faz muito tempo que você não vê, ou alguma pessoa desconhecida, e chega para ela e fala bem assim: me arrume aí, R$200. Você não faz isso, não é verdade? Chega para uma pessoa que está passando na rua, você conhece ela, mas ela não te conhece, você fala assim: eu preciso de R$1.000. Aquela pessoa vai olhar e vai dizer para você assim: quem é você? Eu não te conheço. A oração é o primeiro ato de relacionamento, e Jesus, sabendo que muitas vezes não oramos da maneira que convém, ele nos ensina, e ainda assim ele deixou um agente transformador, que é o Espírito Santo, que intercede por nós, orando, intercedendo com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que não sabemos orar como convém, da maneira correta, mas é o Espírito Santo que nos ajuda. Ou seja, até mesmo quando nós vamos orar, precisamos do Espírito Santo de Deus. E Jesus aqui, ele chega para um momento da caminhada com os discípulos, ele fala assim: e quando vocês forem orar, não useis de vãs repetições. Ele está dizendo que nós não devemos nos apegar ou dar continuidade naquilo que não dá efeito nenhum. Por que ele está dizendo isso? Por mais que seja a palavra de Deus, talvez você tenha na sua casa, lá na sua geladeira, um imãzinho escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez você tenha algum adesivo no seu carro, ou se você tem enxertado dentro de você em viver o evangelho que foi lhe proposto. Quando Jesus, ele ensina os discípulos a orar, ele ensina a maneira correta, primeiro, de se achegar a Deus e ser aceito. Você lê no Antigo Testamento, ninguém ia até Deus, ou diante de um homem de Deus, de mãos vazias. Sempre nós precisamos chegar diante de Deus e depositar algo, renunciando coisas, se humilhando. Se Deus ele é rei, você entra na presença de um rei de qualquer jeito? Não. Você chega, você se curva, se prostra, se humilha diante desse rei. E se Deus ele é rei, você precisa se humilhar. Fala para o teu irmão: você precisa se humilhar. E há uma recompensa nisso. Há uma recompensa. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante da mão do Senhor, ao seu tempo, ele vos exaltará. A humilhação, ela não é diante dos homens. Ela não é diante da sua parentela, a sua humilhação é diante de Deus. E quando tiver que chorar, chore na presença de Deus. Porque você pode chorar na frente de pessoas e as pessoas simplesmente ignorar.
É um momento que aconteceu dela e ela amanhã já não lembra mais. Mas você que chorou, você lembra de cada lágrima, não é verdade? Cada lágrima. Mas Jesus aqui, ele ora, ele está intercedendo. E outro momento ele fala para os discípulos: quando vocês orarem, vocês falem assim com Deus: Pai, tratar o teu Deus no seu devido lugar. Pai. Jesus, ele começa orando, intercedendo por si mesmo, tratando Deus no seu devido lugar de Pai. Quarta-feira passada nós estávamos ali em Farroupilha e no culto, e a irmã Carol Decol, ela ganhou neném no domingo, né? E já na quarta-feira a criança já estava lá no culto. E no meio da mensagem, aquela criança começou a chorar, com fome. A mãe parou tudo o que ela estava fazendo, pegou a criança e saiu, foi alimentar aquela criança. A nossa oração, ela precisa tocar o coração de Deus desta maneira, a ponto de Deus parar tudo o que está fazendo para ir nos socorrer. A oração soa aos ouvidos de Deus como uma criança que está chorando por um leite. A oração que Jesus faz aqui pelos seus discípulos, ela é intercessória. Era por coisas que eles ainda iriam enfrentar, por coisas que eles ainda iriam viver, por pessoas que ainda não haviam nascido. Neste momento, ainda assim, Jesus não fez uma oração egocêntrica, ele fez uma oração em favor do próximo, cumprindo em si a própria palavra de Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 58, há um princípio espiritual de que quando nós vamos orar e vamos jejuar e falar com Deus e pedir alguma coisa, nós pedimos primeiro para o próximo e nos largamos, nós nos desprendemos das ligaduras da impiedade. Cuidamos do próximo, atendemos o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, do que ele precisa para comer, para se vestir, onde morar. E então, diz o texto, a luz da justiça de Deus brilhará sobre ti. Dentro deste contexto, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive. Há muitos anos atrás, em Brasília, eu não me recordo se foi 2007, 2008, muitas pessoas da igreja estavam estudando para fazer concurso público. E eu me inscrevi com outras pessoas no concurso do DENIT. E quando eu me inscrevi, a primeira coisa que eu fiz foi orar pedindo para que Deus me desse uma oportunidade. Fui até o meu pai, o pastor Biri, e pedi: pai, ora por mim, me abençoa. Eu estava desempregado, eu precisava trabalhar. E várias outras pessoas fizeram a mesma coisa. Eu estudei, na hora da prova muito difícil, até passei na prova, mas não fui classificado. E depois eu fiquei frustrado, porque nem eu, nem um irmão da igreja passou naquele concurso. E depois eu me perguntando, me questionando, me queixando com Deus, eu falei: Deus, por que o Senhor me abriu a porta? Ia mudar tudo. E aí eu comecei a ler a palavra de Deus, pedi para Deus uma palavra e abri em Isaías 58. E quando eu li até o versículo de número 7, e eu percebi que a minha oração ela não estava dentro de um contexto, não era uma oração justa. E eu perguntei: Deus, por quê? E o Espírito Santo veio e falou forte no meu coração, dizendo assim: você orou para que o irmão ou a irmã que estava lá na sua igreja fazendo o mesmo concurso entrasse naquela vaga. Eram 5.000 candidatos para uma vaga, 50 e tantas mil candidatos tinha. A chance já era difícil. E orar pelo vizinho para que ele entre na vaga e você não, é muito mais difícil ainda, não é verdade? Oramos de uma forma egocêntrica.
E aqui no versículo número 1 em diante, o próprio Jesus, mesmo orando por si, não era uma oração egocêntrica, era uma oração em favor do próximo. Ele estava prestes a ser preso. Momentos depois, Jesus ele está no Getsemane, orando, clamando, para que aquele momento difícil, de angústia e de amargura que ele estava vivendo, passasse, pedindo para Deus livramento. Mas ele disse: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Por quê? Porque aquele ato, aquele sacrifício era necessário ser feito. Ele, como homem, estava dizendo: se for possível, passa de mim essa dor, essa angústia. Mas como filho de Deus, ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Ele estava prestes a ser batizado por um batismo de angústia, que gerou salvação, cura, libertação para a humanidade. Veio para todos, mas nem todos o quiseram. Todas as vezes que nós vamos orar, a tua oração ela precisa ser teocêntrica. Fala comigo, teocêntrica. Tem que ter base bíblica, tem que ter contexto bíblico, querido. Porque muitas vezes nós não somos mais, não podemos dizer que somos ignorantes acerca da palavra de Deus. Sabemos que Tiago capítulo 4 fala de oração que Deus não responde. Primeira oração que não foi feita. Como que Deus vai responder uma oração que não foi feita? Algumas pessoas não oram dizendo e alegando: Deus sabe o que está aqui dentro. Eu sei que Ele sabe. Sabemos que Ele sabe. Mas a tua boca, os teus lábios precisam falar. Por quê? Estamos tão angustiados, tão amargurados, que nós não temos palavras. Aí não oramos. Talvez pessoas como Ana, que não tenham palavras, mas ela fez a coisa certa. Ela não tinha palavras, pais, para dizer, de tanto que ela já havia orado, mas ela foi no culto, se dobrou os joelhos diante do altar do Senhor e chorou copiosamente, derramando as suas lágrimas na presença do Todo-Poderoso. A oração, ela soa aos ouvidos de Deus como uma criança que está chorando pelo leite. Jesus, ele lança um grande desafio aqui, quando ele ora. Na oração que ele deixou como modelo, ele fala: Pai nosso, tu que estás nos céus, santo é o teu nome. Ele começa glorificando, exaltando, colocando Deus no seu devido lugar, no mais alto patamar de sua vida, como a maior prioridade. E aí ele começa a pedir. Então primeiro você dá para Deus. E depois não é só pedir, mas também receber. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora ele está pedindo. Agora ele vai receber. Perdoa, eu recebo o teu perdão, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. E ele pede por misericórdia, ele pede por ajuda. Não nos deixeis cair em tentação. O contexto aqui, Jesus chama os discípulos para ir orar no monte. A vida de Jesus era marcada por oração. Todo final de dia, Jesus ia para o monte. Pelas madrugadas, ao amanhecer, ele estava no monte, perdia o sono. E vários momentos nos textos, a Bíblia fala que Jesus estava no monte para orar, como era de costume. Você tem costume de orar? Um dia eu entrei na igreja
nosso líder falou assim: venham mais cedo para vocês estarem em oração. Nós íamos ministrar, então vocês ficam orando. E aí eu cheguei na igreja, sentei e fiquei assim como a maioria de vocês estão. Sentado, parado, olhando. E aí o meu líder veio para mim e disse assim: mas é para você orar. Eu falei: eu estou orando em espírito. Ele olhou para mim e começou a rir. Às vezes, querido, nós não sabemos como orar. Às vezes maquiamos. Algumas pessoas, há muito tempo, pessoas ligam para nós e pedem oração, e a gente vê a angústia, o desespero, e a gente não consegue não ter compaixão. Quinta-feira agora eu e minha esposa estivemos atendendo aqui em Garibaldi muitas pessoas com problemas diversos, alguns parecidos. E nós oramos por aquelas pessoas, não despedimos elas, não fazendo vai em paz, Deus te abençoe. Não. Oramos por aquelas pessoas, aquelas vidas. Jesus, quando ele andou 3 dias pelo deserto para chegar à beira do mar da Galileia, ele ministrou a palavra, curou uma multidão de pessoas que estavam doentes e enfermas. E no momento onde que ele deveria seguir o seu caminho, atravessar para o outro lado, ele olhou para aquela multidão, viu o povo com fome, com sede, e olhou para os discípulos e disse: eu tenho compaixão desse povo. Pensa um pouco, 3 dias caminhando atrás de Jesus, doente pelo deserto, sem comer, sem beber, para que Jesus o tocasse. E após 3 dias, agora recebemos o que viemos buscar. Temos forças o suficiente para voltarmos pelo caminho. Voltariam e morreriam pelo deserto. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: ei, dai de comer para esse povo. E aí o homem começa a apresentar as suas limitações. Nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Jesus quer pegar a tua impossibilidade e transformar e multiplicar. Jesus quer pegar as suas deformidades e fazer tudo novo. Deus, ele não quer fazer um remendo na tua vida. Ele quer fazer tudo novo. Deus, ele não morreu numa cruz para que eu fosse uma pessoa cheia de coisas, mas que eu fosse uma pessoa cheia de Deus. Para que eu fosse um homem de Deus. Para que você fosse um homem e uma mulher de Deus. Mas a oração, que é o primeiro ato de relacionamento, nós temos o hábito, na verdade, de orarmos só quando as coisas não estão bem. Falarmos com Deus só quando as coisas não estão bem. Porque quando está tudo tranquilo, você toma de volta as rédeas da tua vida e continua administrando do seu jeito. Quando a Bíblia fala em Isaías 58, de largar, de se desprender das ligaduras da impiedade, daquilo que te prende na sua impiedade, ele está falando de que a impiedade é a falta da prática da justiça. É justo a oração que eu estava pedindo para Deus, para que Deus me desse a oportunidade de passar naquele concurso, de entrar? Mediante o contexto que veio depois, não era justo, porque eu estava orando pedindo para mim. E tantos outros que também, sabe o que aconteceu no concurso? Ninguém passou, Deus deu a vaga para o ímpio. Permitiu que o ímpio entrasse. A tua oração, ela precisa ser justa. E olha o que a Bíblia fala sobre a oração justa. Muito pode a oração do justo. Significa que tem eficácia, tem resultado.
ora e acontece. Porque a oração, ela é acompanhada, são duas palavras. O ato de orar e o ato de agir, ação. A oração sem ação, a oração sem fé não produz nada. A oração errada não tem resposta. A oração que não é feita não tem resposta. Sem oração não existe relacionamento com Deus. Pessoas podem estar orando por você, assim como a minha bisavó, a avó do pastor Biratã, orou e intercedeu muitos anos para que ele se convertesse, para que ele fosse salvo. A oração dela era resumidamente: Jesus, salva o meu netinho. Você já ouviu esse testemunho? E ela não viu a conversão do seu neto, mas através da oração de um justo, um homem foi resgatado do império das trevas para o reino da luz, como diz a Bíblia, e alcançou a sua família todinha. Amém? Muito pode a oração do justo. Ela estava orando, não era para ela. Ela estava intercedendo em uma causa justa. Pare e pense. A tua oração, ela tem sido justa? Porque se tem oração que você está fazendo corretamente, dentro uma oração teocêntrica, onde que existe conteúdo bíblico, mas não tem resposta, é porque talvez a tua oração esteja misturada com um pouquinho de egocêntrico. Sabe? Eu não tenho vergonha e medo de falar, algumas pessoas já andaram me criticando por isso, mas eu oro mais por pessoas do que por mim mesmo. Eu oro pedindo coisas pessoais, sim. Mas 90% da minha oração é por pessoas. E mesmo que eu não venha pedir, Deus me dá. Amém? Tem coisas, grandes coisas que Deus fez na minha vida, eu não pedi, mas Ele deu. E tem coisas que eu pedi que eram grandes, Deus não deu. Talvez porque o meu coração não estivesse apto ou preparado para administrar aquilo que eu estava pedindo. Porque eu poderia transformar a bênção em maldição. Eu vou encerrar contando um breve testemunho, e isso vai ficar registrado. Eu não me recordo qual ano, mas nós estávamos morando em Brasília numa casa que na frente tinha um muro mais ou menos da altura disso aqui, ó. 1,10 m, mais ou menos assim. E naquela época não tinha carro. Nós saímos cedo para ir para o culto e voltávamos tarde. Eu morava na mesma rua ao qual o meu pai morava. Mas foi uma época em que todo o tempo que eu tinha disponível quando eu estava em casa, eu não guardava tempo para ler, não guardava tempo para orar, não gastava tempo para jejuar. Na verdade, eu chegava em casa, só queria ficar deitado, assistindo filmes, assistindo o jornal. Não assistia novela, tá? Mas foi um período que eu sabia que toda notícia que passa de manhã, ela vai continuar o dia inteiro sendo repetida, até de madrugada, a não ser que durante o dia aconteça outra coisa. Então eu sabia o que aconteceu no jornal de manhã, no meio-dia, no meio da tarde, no final da tarde, no meio da noite, na madrugada, eu sabia tudo. Eu assistia, gastava muito tempo assistindo filmes. Não que seja errado, preste bem atenção, mas aquilo me prendia, me dominava. E a minha esposa, na época, todo o tempo que ela tinha disponível, ela gastava sentada na mesinha, uma caixinha de esmaltes, fazendo unha, pintando unha, lixando unha, tira esmalte, não sei o que, cutícula, aquele negócio. A gente vivia uma vida assim, um bom período a gente viveu assim. Eu tinha uma televisãozinha, meu irmão, de 14 polegadas. Hoje, se você parar para assistir uma televisão de 14 polegadas, você fica agoniado, não é verdade? 14 polegadas de tubo. Ficava em cima de uma cadeirinha no meio da sala, a gente não tinha nem o rack.
E a gente sentava ali e ficava horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Quando a gente não aguentava mais ficar acordado, não orei, não li a Bíblia. E ia dia após dia assim. E ainda era pastor. Olha o que aconteceu numa sexta-feira. Nós fomos para o culto cedo. E quando retornamos, eu cheguei no portão e eu olhei para dentro da casa, a luz da sala estava ligada e a porta aberta. O cachorrinho desesperado latindo para tudo que é lado, o cachorrinho que a gente tinha. Eu olhei assim, ué, deixou a porta aberta, Fabi? Entrei, quando chegamos na porta, para dentro, tudo revirado mesmo. Tudo revirado. Roupas viradas. A primeira coisa que eu fiz foi olhar aonde está a minha televisão. A Fabiane correu para o quarto para olhar o que havia sumido. E naquele dia a gente tinha deixado um envelope de dízimo com dízimo dentro. Eu falei, começa a olhar e vamos olhar o que é que sumiu, o que é que está faltando aí para saber, fazer um inventário do que é que foi roubado. Vamos registrar uma ocorrência. Fiquei triste. Ainda falei com Deus, fui para a porta da casa, fiquei triste. Eu falei assim, meu Deus, não acredito. Senhor, eu estava fazendo a tua obra. Eu estava lá, Senhor, deixando o Senhor me usar para as pessoas. E o Senhor permitiu que o ladrão viesse, entrasse na minha casa e roubasse as nossas coisas, a minha televisão. E aí a Fabiane veio e disse, olha, bandido levou minha caixinha de esmalte, mas está aqui, ó, deixou o dízimo, mostrou o envelope, o dízimo estava ali e não levou. Ficamos um bom tempo sem televisão, e com isso eu já havia aprendido, mas eu tive que reaprender, que quando Deus pede e nós não damos, nós não oferecemos, Deus arranca. Deus arranca de uma maneira ou de outra. Aquilo, e a minha oração era sempre assim, e ainda é, até hoje. Deus, tira de mim tudo que não é santo, tudo que é profano e tudo que impede o teu fluir. Sempre foi minha oração. Quando eu orava a meu respeito. E Deus tirou aquilo que impediu o fluir dele na nossa vida. Ficamos um bom tempo sem televisão. Um bom tempo. A Fabiana tinha que ir aí agora nas manicures fazer as unhas. Não era todos os dias, não era 3, 4 vezes por semana mexendo. E aí o que aconteceu? Começou a Deus restaurar nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento para com Deus. Eu comecei a orar mais, comecei a ler mais Bíblia. Antes que eu não tinha tempo, agora eu tenho todo o tempo do mundo. Quando aquilo não me dominava mais, quando não me prendia mais, quando aquilo não me controlava mais, Deus olhou para mim e disse, agora você está pronto. Me deu 5 televisão, meu irmão. Eu não tinha televisão na sala, tinha no quarto, Passou um período que a gente estava com televisão emprestada, porque aquilo agora não me dominava mais. Acho que foi 2009 isso que aconteceu, não foi? O bandido que roubou a nossa casa foi encontrado morto, um dia, 2 depois. Não que eu tivesse feito alguma coisa, mas ele estava com as minhas roupas que ele havia roubado. Ele trocou de roupa, levou minha roupa embora e apareceu morto. Mas preste bem atenção, queridos. Por que eu estou falando isso? Tu pode ir muito longe, fazer muita coisa, tanto grande como pequenas, através de uma oração justa, através de uma oração correta. Você não precisa saber como falar. Você pode falar do seu jeito, mas precisa ter conteúdo bíblico. Tem que ser em verdade. Tem que ser teocêntrica, onde que Deus é o centro. Deus, eu estou aqui diante de ti, Senhor, e eu me ofereço para ti, faz o que você quiser.
E quando Deus te aceita e te recebe, aí você fala que nem uma criança: eu quero leite, eu estou precisando disso e daquilo. E Deus vai te dar, queridos. Deus vai fazer. Isso é o que Jesus falou na parábola da videira e os ramos. Aquele que está enxertado, aquele que já se embriagou no colo, nos braços de Deus, que está produzindo, esse vai orar e vai pedir qualquer coisa, está escrito no texto, e vos será dado. Pedireis o que quiserdes, e vos será dado. É tão maravilhoso quando a gente ora e as coisas acontecem. Essa semana tivemos a oportunidade de orar por pessoas enfermas, doentes, que entraram naquele lugar com dores no corpo, enfermidades. E nós estávamos ali e tocamos na vida daquelas pessoas e elas saíram dali curadas, sem dor. Uma senhora que estava há dias, não conseguia se movimentar com inflamação no nervo ciático. E eu falei assim: procura a tua dor agora. E ela, sumiu. A tua oração tem que ser justa. Sempre em favor do teu próximo. Não que você não deva orar por você, mas procure primeiro orar pelos teus irmãos. Amém? Se coloque de pé. Olha o que aconteceu na vida de Jó. Deus mudou a história, a vida, a sorte de Jó, quando ele começou a orar pelo seu próximo, pelos seus amigos. Essa é uma noite onde que nós temos a oportunidade de orarmos, não só para sermos conhecidos de Deus, mas orarmos por pessoas. Eu sou grato a Deus por a vida de cada um de vocês aqui nesta noite, porque você é fruto da oração de Jesus, fruto das nossas orações. Pessoas que estão em casa são frutos de oração. Tivemos aqui uma semana, 2 de intercessão pela vida da família do pastor Luiz Carlos Setolim. Hoje está aqui o Rafael, que pela misericórdia do Senhor, aleluia, está aqui para contar a história. Pastor Elaine já está em casa, passou dias no hospital, mas olha como que Deus é bom. Deus levantou a igreja para orar. Isso é uma oração justa. Eu pedi saúde para eles, saúde para esse homem continuar trabalhando, ter uma menina, coisa mais linda para sustentar. Eu sei que é difícil, né? Eles são empresários, imagina quantos dias tiveram que ficar parado, isso é prejuízo, não é verdade? Mas Deus foi misericordioso, tá aí, veio para contar a história. Feche os olhos, querido. Eu quero orar e te ajudar nessa noite a você colocar diante do Senhor da maneira correta o teu coração e os teus pensamentos, abrindo mão de toda vaidade, despojando de toda incredulidade, porque Deus, Ele acredita em você. Então você precisa acreditar também na oração que você faz, mesmo que você tenha que orar 1, 2, 3, 4, centenas de vezes. Mas continue orando. A Bíblia diz que nós devemos orar quando? O tempo todo. Se possível, o tempo todo. Em espírito. Mesmo que você esteja no teu local de trabalho, você está ali falando com o Senhor. Mesmo que você esteja estudando, o teu espírito está ligado com Deus. Você acorda pela manhã cantando. Você acorda pela manhã com canções fluindo de dentro de você. Você acorda dizendo: bom dia, Espírito Santo. Você chega na hora de comer, de se alimentar, fala: obrigado, meu Deus. Ser grato, mas seja conhecido do Senhor. E não tenha medo, querido, de orar por coisas grandes. Ore, porque Deus te colocará sobre muito. Pai, em nome de Jesus, clamamos, Senhor, nesta noite, Pai, para que Teu Espírito nos ajude, Senhor, a orar da maneira correta. Temos, Senhor, meu Deus, meu Pai, no nosso coração a intenção de agradar, Senhor, o Teu coração. Queremos, Senhor, ser conhecidos de Ti e ser achados em Ti.
Nos ajude, Senhor, a clamar até que o Senhor venha, até que a resposta venha do Senhor, para que nós venhamos, Senhor, ser insistentes na tua presença, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que possamos ter intensidade diante de Ti, até chegarmos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a um lugar, meu Deus, meu Pai, que falamos livremente, abertamente com o Senhor, e o Senhor responde, porque o Senhor tem prazer em falar e responder os Teus filhos. O Senhor tem prazer em nos socorrer e nos ajudar. Por isso, ó Deus, olha para a Tua igreja nesta noite, olha para os Teus filhos, Pai, com misericórdia, Pai amado, nós clamamos, Pai, responda o clamor da Tua igreja, responda, Senhor, meu Deus, meu Pai, a oração deste homem, desta mulher nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que haja provisão, que haja o sustento e o mantimento, Jeová Jiré, venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, sobre a vida deles, trazendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, prosperidade. Te pedimos, ó Deus, que nunca falte sobre a vida deles, sobre a sua casa, a sua família. Guarda, Senhor, meu Deus, meu Pai, os Teus servos. Guarda, Senhor, meu Deus, meu Pai, a saúde do Teu povo. Guarda, Pai, e livra, Senhor, meu Deus, meu Pai, os bens de todo mal, de todo ataque de Satanás, de tudo aquilo que veio para roubar e matar e destruir. Meu Deus, meu Pai, o Senhor venha dar livramento nesta noite. Pai, glorifica os Teus filhos, como nós lemos nesta noite, para que eles glorifiquem a Ti, Senhor. Que todos nós sejamos gratos, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Durante a oração, eu tive uma visão de um diamante bruto, e vinha como se fosse um laser, lapidando e dando forma, transformando algo sem forma em algo muito bonito, e uma beleza muito grande. Deus está dando forma a algo muito precioso nas nossas vidas. Amém? Aleluia, pastora. Amém. Romanos 8, 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Em algumas versões dizem como não sabemos como orar, né? Que é o que foi ministrado aqui nessa noite. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Como foi ministrado aqui nessa noite, muitas vezes a gente não sabe como agir, o que fazer. Muitas vezes eu fui assim, eu não sabia mais como orar, eu queria tanto algo de Deus, e eu já não sabia mais como orar, como falar com o Senhor, porque já tinha orado tanto, já tinha falado tanto, que a única coisa que eu fazia era chorar. Eu chorava, eu me jogava no chão e chorava. As pessoas me olhavam e eu acho que elas me imaginavam que nem Ana, né? Que estava lá no chão chorando, deve estar bêbada, tá doida. Mas eu não tinha vergonha, eu me jogava. Logo que eu cheguei em Brasília, eu chegava no culto, assim, já tinha começado, que eu chegava do trabalho, eu me jogava no chão e falava: Senhor, Tu não me trouxe para este lugar para eu trabalhar nesse lugar aí. O Senhor disse que eu ia ser cabeça, e eu era repositora no mercado, ganhava R$250, mal conseguia pagar a escola do Davi, que ele estava nos primeiros anos, e eu consegui pagar um curso de informática para mim. E eu falava: Senhor, eu não vim para este lugar para continuar na mesmice de quando eu vivia lá naquele lugar. Eu queria mais da minha vida, eu queria que o Senhor me desse mais. E ali eu chorava e eu clamava, e eu já não tinha mais palavras para falar, não tinha mais uma oração. Mas as minhas lágrimas, o Senhor colheu todas elas. E o Senhor me honrou, me levou a um nível maior.
E hoje eu pude entregar esse meu trabalho, pude ter algo para entregar para o Senhor, para estar hoje aqui fazendo a vontade dEle. Porque aquela era a minha vontade, eu queria crescer profissionalmente, mas Deus tinha outros planos. E quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para o Senhor, Ele faz as coisas acontecer, Ele muda a nossa história. E Ele tem mudado a história de muitos, todos os dias. Quando o pastor falou que quando a gente vai orar, a gente tem que usar da palavra. Por isso que quando eu estou orando, eu falo: Senhor, traz a saúde, traz a vida abundante, como está escrito em Isaías 58, 53. Quando eu vou orar sobre as ofertas, eu falo: Senhor, como está escrito lá em Filipenses 4,19, que segundo a tua riqueza, é quando a gente proclama a palavra do Senhor, não tem como voltar vazio, porque Ele não é contra a palavra dEle, Ele faz a palavra dEle, é real, é verdadeiro, Ele é fiel com a palavra dEle. Por isso que a gente tem que usar da palavra quando a gente vai orar. Não é que a gente está dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, é usar da palavra dEle. É isso que faz a nossa oração ser eficaz, quando a gente usa a palavra do Senhor. Amém? Toma na sua mão nesse momento a sua oferta, seu dízimo, a sua contribuição. Tem uma passagem que diz lá em Marcos, no capítulo 13, no versículo 31, diz assim: passarás o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não. Tudo vai passar, mas a palavra dele não. É essa que a gente tem que guardar aqui dentro do nosso coração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, toma, Senhor, os dizimistas, Senhor, os ofertantes da tua casa, Senhor. Abençoa a vida deles, Senhor. Abençoa também aquele que não tem. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a boa semente. Abra as portas, Senhor Jesus, para os teus filhos, ó Pai. Para que eles possam, Senhor, ser semeadores no teu reino, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que segundo a tua riqueza, todas as nossas necessidades são supridas por Cristo Jesus. Supre, Senhor, toda a necessidade dos seus filhos, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que é, mas o Senhor conhece os teus filhos. Supre, Senhor, traz o mantimento, Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, que eu te peço nessa noite, que a tua palavra, Senhor, prevaleça sobre as nossas vidas, que a tua vontade, Senhor, seja sobre nós, ó Pai, em nome de... Coloque sua mão sobre o seu coração. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, pela sua palavra, pelo seu ensinamento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos ensinado, e o Senhor tem deixado o Espírito Santo dentro de nós para nos ajudar em momentos que nós não temos mais força. Deus, em nome de Jesus, fortalece-nos, Senhor, no decorrer dessa semana, Senhor. Eu não sei o que nos espera, mas eu sei que o Senhor já está, Senhor, dando ordem aos teus anjos para nos guardar e nos livrar de toda a investida de Satanás, ó Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa nos ajudar, Senhor, a tomar as decisões certas, ó Pai, e que Ele possa levar, Senhor, diante de Ti as nossas orações com gemidos inexprimíveis nessa noite, ó Pai. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, uma semana abençoada para cada um. Amém.